Uma boa madrugada para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Estou aqui de volta, de novo. Todas as madrugadas estou meditando na palavra do Messias chamado de Cristo Jesus. E tenho uma mensagem para todos nós, não só para vocês, não, é para mim também essa mensagem. Que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12. A mulher e o dragão. Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol. Debaixo dos seus pés estava a lua. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. Quer dizer que o sol era o símbolo do próprio Deus, protegendo a mulher. E a mulher é a Maria, a mãe de Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus. E a lua que estava debaixo dos pés da mulher é o próprio Jesus. É o próprio Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, de todo aquele que nele crê. E ela usava na cabeça uma coroa que tinha 12 estrelas. A coroa significa honra. Significa honra. Ela foi honrada por Deus. Foi escolhida por Deus e honrada por Deus. E as 12 estrelas são 12 tribos. 12 tribos é o símbolo de 12 tribos, 12 filhos que são os filhos de Israel, que é Jacó. E a lua debaixo dos seus pés é o seu próprio filho, o Messias, o Salvador, Jesus Cristo. Porém, a mulher estava grávida e gritava com dores de parto. E apareceu no céu outro sinal. Era um enorme dragão, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e com uma coroa em cada cabeça. São os aliados dele, de Satanás. São os aliados de Satanás. Com a cauda, ele arrastou do céu a terça parte das estrelas e as jogou sobre a terra. Depois parou diante da mulher grávida a fim de comer a criança logo que ela nascesse. Aqui está dizendo que o diabo ele arrastou a terça parte de anjos, as estrelas, que eles lá no céu,
eles brilhavam como estrela, pois aqui está se dizendo que ele teve o poder, a autoridade sobre esses anjos, ele enganou esses anjos. Esses anjos estavam influenciados já, ele já tinha influenciado esses anjos. E ele arrastou. E ele mesmo jogou esses anjos na terra. Para você ver como esse bicho ele é terrível. Esse inimigo meu e teu inimigo, ele é terrível para enganar, para seduzir e enganar. Então a mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações, com uma barra de ferro. Mas a criança foi tirada e levada para perto de Deus e do seu trono. Jesus, ele guia os seus escolhidos com justiça. Ele guia com a verdade. Ele ensina a não ceder às tentações, às provações do maligno, para nós não cedermos a ele. Então, ele nos dá forças, ele nos dá ânimo para vencer o maligno. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Ali ela será sustentada durante 1260 dias. 1260 dias, Maria, ela foi guardada, ela foi protegida, ela e José e Jesus, o Messias, foi guardado desde criança, foi protegido, porque quando Maria deu à luz a Jesus Cristo, o Messias, melhor dizer assim, que Cristo é Messias, o rei Herodes, quando ele soube que o menino tinha nascido, ele já estava procurando para matar. Ele já estava procurando para matar, estava procurando o Messias para matar, que era Jesus. Aí Deus mandou mudar o anjo. Deus mandou o anjo para dizer a Maria que o menino seria chamado de Jesus. Deus mudou o nome dele naquele momento para que ele não fosse morto antes do tempo. Porque ele tinha que nascer, tinha que crescer, tinha que ser perseguido, maltratado, rejeitado, caluniado, desprezado e morrer na cruz do Calvário para nos dar vitória. Através do seu sofrimento e através do seu sangue, nós receberemos perdão e vida eterna. Depois houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Miguel lutou junto com os seus anjos e venceu o diabo e os seus anjos. Ele venceu. Miguel com os seus anjos, ele lutou contra o Satanás e contra os anjos do Satanás que estavam influenciados já por ele para guerrear contra Deus. Aí, Miguel, quando ele lutou com toda a autoridade de Deus. Lutou com todos os anjos. Todos os anjos que estavam
do lado de Deus, todos os que estão do lado de Deus, luta contra o diabo, luta contra o perverso e vence, porque Deus ele é com ele, Deus ele é com ela, Deus ele é com você, Deus te dá forças. Porém, o arcanjo Miguel, ele venceu Satanás e os seus anjos pela autoridade de Deus. Deus permitiu que os outros anjos se reunissem com Miguel para lutar contra o diabo e os seus anjos, e venceu. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Não puderam mais ficar no céu, eles perderam o lugar. Não existe mais lugar para eles lá não. Não existe mais, porque Deus não quer. Deus não quer o que não presta no céu. Deus não quer não. Lá não tem lugar para quem não presta não. Lá tem lugar para mim e para você. E para você que está assistindo esse vídeo, que não se arrependeu ainda não aceitou Cristo Jesus, o Messias, o Filho de Deus, como seu único Salvador pessoal da sua vida, ainda tem esperança para você. Você pode até crer hoje nessa mensagem, você pode até acreditar hoje e aceitar, converter-se, crer, se batizar e aceitar. Aí o seu lugar ainda está lá, ainda o seu lugar, esperando por você. Esperando também que você creia e se arrependa. E aceite Cristo Jesus, o Messias, chamado de Cristo como seu único Salvador pessoal da sua vida. Seu lugar ainda está lá, está lá seu lugar. Mas o do diabo e dos anjos dele, não está não. Não estão. Eles perderam esse lugar. Eles perderam. E ao perder esses lugares, deles mesmo, que perderam, que lutaram contra Deus e os anjos de Deus, eles lutaram. Eles lutam, eles guerreiam contra mim e contra você. Para que eu e você perca o nosso lugar. Para que nós não entremos no reino dos céus. Ele luta, guerreia com os seus anjos, com todas as forças dele, mas ele não nos vence. Ele não nos vence, porque nós temos o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos defender, para nos proteger do demônio e dos seus anjos. Nós temos essa garantia, essa proteção, melhor dizer assim, nós temos a proteção de Deus. O enorme dragão foi lançado fora do céu. Ele é aquela velha cobra, chamada Diabo, ou Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecarem. A pecarem. Ele foi jogado sobre a terra. E os seus anjos também foram jogados junto com ele. Vocês prestaram atenção que o demônio, Satanás, a serpente, que no Antigo Testamento ele é chamado de serpente, você vê que ele enganou Eva e enganou Adão, ele é chamado no Antigo Testamento de serpente. Mas no livro de Apocalipse ele é chamado como demônio, como dragão. Vocês prestaram atenção que esses demônios e o Satanás, eles vivem unidos? Eles estão unidos. Eles vivem unidos. Eles vivem unidos para nos atacar, mas eles não conseguem nos atacar. Eles não conseguem nos derrotar, porque nós temos a proteção de Deus e do seu Filho,
o Messias, nós temos a proteção dele. E dos seus anjos também. Deus envia os seus anjos para nos proteger contra os principados e os potestades, que são os demônios, os aliados de Satanás. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias, entenderam agora? Por que eu estou falando para vocês que o Messias é Jesus, o Filho de Deus? Entenderam? Agora eu vou ler de novo para que vocês entendam, compreendam mais ainda. Versículo 10 de Apocalipse. O capítulo 12 e o versículo 10 de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouviu uma voz forte no céu, que dizia: agora chegou a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade, pois o acusador dos nossos irmãos, que é o diabo, Satanás, cobra, serpente, dragão, que estava diante de Deus para acusá-los dia e noite, foi jogado fora do céu. Tá vendo que Deus não quer o que não presta? Deus não quer o que não presta, não. Deus quer você que se arrepende dos seus pecados. Deus quer você que se arrepende dos seus pecados. Aí Deus te abraça, Deus te aceita, porque você se arrependeu. Você creu e se arrependeu. Não comete mais esses tipos de pecados que você cometia, os seus erros, suas falhas. Você não comete mais. Aí Deus te aceita, mas o diabo que vive pecando, e os seus anjos que vivem do lado dele, reunidos com eles, vivem unidos, Deus lançou fora. Sai daqui, não presta não. Não serve não. Vocês não me adoram não. Eu fiz vocês, dei poder a vocês, mas vocês guerrearam contra mim, vocês lutaram contra a minha vontade. Vocês não pertencem ao meu reino mais não. Aí foram jogados fora. Deus não quer o que presta não, mas você que é uma pecadora, você que é um pecador, não fique pensando que Deus não te aceita. Deus te aceita sim, depende de você querer se arrepender e aceitar Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida. Aceite Cristo, que é o Messias, o Filho de Deus na sua vida. Não fique também você pensando que porque você comete pecados, cometeu pecado hoje, aí Deus não te perdoa, Deus não quer te aceitar. Não. Isso é coisas que o maligno, setas do maligno que joga sobre você, para que você venha se sentir oprimida, culpada, angustiada, oprimido, culpado, angustiado, rejeitado. Isso é o inimigo que faz isso, para que você pense isso de Deus, que Deus não te aceita. Mas Deus te aceita, mas é você que se afasta de Deus. Não é Deus que se afasta de você, não. Não é o Messias que se afasta de você, não. É você que se afasta. Quando comete pecados, quando erra, aí você se afasta de Deus, você não busca mais Deus, você não procura pedir perdão, você não procura se achegar, pedir perdão, misericórdia pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas. Você não procura pedir perdão, mas fique você sabendo que Deus ele ainda te aceita. Deus ele ainda te aceita. É só você confessar o seu pecado que você fez, pedir perdão e não fazer mais. Aí Deus te aceita. Deus não fez o inferno para você não. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos. Não foi para você não. O diabo é quem quer te levar
O diabo é quem quer te levar. Você só vai parar se você quiser. Se você servir ao diabo, se você servir ao diabo e não querer aceitar Cristo Jesus como seu único salvador pessoal da sua vida, aí sim, aí você fica está trilhando esse caminho. Mas o inferno não foi feito para você não, foi feito para o diabo e os seus anjos. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro, olha aí, ó, e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer pela palavra de Deus, pelo evangelho de Deus, pelo amor do Filho de Deus. E você está pronto? Você está pronta para lutar até o fim, para lutar pela sua salvação? Você está pronto? Você está pronta? Aqui está se perguntando. Os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciaram. Eles estavam prontos para dar a sua vida e morrer pela palavra de Deus. E muitos, nessa época, não estão nem aí. Não estão aí. Não estão nem aí. Estão nem se importando, nem ligando estão. Mas o Messias vem. O Messias vai voltar. Vai voltar. E quando ele voltar, eu creio que eu e você e eu, nós, melhor dizer assim, nós estamos esperando ele para nos dar um abraço nele e ele nos abraçar. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se mais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Ele sabe. O diabo sabe que perdeu. O diabo sabe que já está derrotado. O diabo sabe, mas ele luta. Ele e os seus anjos lutam para que eu e você não alcancemos o meu propósito e o seu propósito. O diabo ele luta com os seus anjos para que você e eu não alcance o meu propósito e o seu propósito. O diabo ele luta, mas sabendo ele que já perdeu, que já é derrotado, sabendo ele disso, mas mesmo assim ele ainda luta, porque ele é desaforado, ele ainda luta, e ainda está lutando para ver que os seus milagres não sejam realizados na sua vida. Melhor dizer assim, o diabo luta para que os milagres de Deus, as bênçãos de Deus, os milagres de Cristo Jesus, o Messias, as bênçãos de Cristo Jesus, o Messias, não chegue na minha vida e nem na sua vida. Ele luta para isso. Ele luta com os seus anjos para que eu e você perca a salvação, para irmos junto com ele para o fogo do inferno.
Ele luta para isso. Esse é o propósito dele. Mas sabendo ele que ele já perdeu. Ele já perdeu. Ele sabe disso. Ele e os anjos deles. Ele sabe disso. Eles sabem disso. Que o lugar deles, lá no céu, eles já perderam. Já perderam. Não tem mais. Mas eu e você ainda tem. Eu e você temos. Por isso eu vou te falar, meu irmão e minha irmã, em Cristo Jesus, que é o Messias, se você pecar, peça perdão. Mas não rejeitem Cristo Jesus, que é o Messias. Não voltem atrás. Se aproximem. Porque não é Deus, não é o Messias chamado de Cristo que se afasta de você e nem de mim. É nós que quando pecamos se afastamos dele. Por isso que ele disse, eu amo o pecador, mas eu me aborreço com o pecado que ele comete. Então Deus, ele não fica aborrecido com você, não. Ele fica aborrecido com o pecado que você cometeu, que nós cometemos, e não pedimos perdão a ele. Ainda ficamos continuando no erro, no pecado. Aí ele se aborrece. Quando o dragão viu que tinha sido jogado sobre a terra, começou a perseguir a mulher, que tinha dado luz ao menino. Vocês estão vendo que ele persegue? Ele persegue para que os projetos de Deus, os planos do Messias não se realizem na minha vida e na sua vida. Ele trabalha para isso. Portanto, vocês fiquem alertas. Vocês fiquem alerta. Porém, a mulher recebeu as duas asas de uma grande águia para poder voar para o seu lugar no deserto, onde ela será sustentada durante 3 anos e meio, livre do ataque do dragão. Olhe, essa mensagem é muito especial, é muito importante para o que você vai entender. Ele luta, mas ele não consegue vencer. Ele tenta, mas não vence. Ele planeja, mas não vence. Ele planeja, ele tenta, ele luta, mas quando Deus quer agir, ele age. Quando Deus quer abençoar, ele abençoa. Veja que Maria, ela foi abençoada. Quem abençoou? Quem protegeu? Foi Deus. Então Deus abençoa você, Deus me abençoa, Deus lhe protege e Deus também me protege. Para que o diabo não nos toque, não nos prodigique, porque ele já perdeu. Então Deus, o Messias, o Filho de Deus, ele zela por nós. Ele cuida de todos nós. Então o dragão lançou água da sua boca, como se fosse um rio, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelas águas. Está vendo que ele tenta prejudicar? Ele tenta nos prejudicar, mas não consegue. Eles atacam, mas não nos vence. Porque o Messias, o Filho de Deus, ele é na minha vida e na sua vida, rapaz. Não tema, não abandone esse Deus, não desprezem esse Deus, não saia fora do barco, continuem. Porque uma hora ou outra, hoje ou amanhã, a sua bênção chega, a sua recompensa vem, a minha bênção chega, a minha recompensa vem.
E o diabo, ele é perdedor. Ele luta, ele persegue, mas não alcança. Ele persegue, mas não alcança. Ele luta, mas não vence. Eles nos perseguem, mas não nos alcançam. Eles lutam contra nós, mas não vencem. Você tem que entenderem isso. E por que vocês querem voltar? Por causa de quê? Se nós temos um Deus protetor, se nós temos o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, para que voltar? Continue, eu lhe aconselho, continue. Continue no barco. Não caia fora, não pule fora. Mas a terra ajudou a mulher, pois a própria terra abriu a boca e engoliu a água que tinha saído da boca do dragão. E agora? Entenderam agora? Que Deus deu ordem para a terra abrir a boca e engolir a água para não prejudicar sua filha, sua escolhida. Então Deus dá ordem aos seus anjos aqui na terra, para descer aqui na terra, para nos livrar, para nos proteger das astúcias do diabo e dos seus anjos. Ele nos protege porque nós somos filhos dele. Ele nos guia. Ele tem amor por nós. Ele nos ama. Ele nos protege. O dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela. Isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou de pé na praia. Por quê? Por quê? Porque não venceu. Porque não conseguiu o que queria. Porque não venceu e nem pode vencer o Filho de Deus e nem a Filha de Deus. Aí ele fica observando. Eu perdi. Eu não venci. Eu lutei, mas não consegui. Eu planejei, mas não deu certo. Deu errado. Os meus planos deu errado na vida daquele que serve a Deus, daquele que serve Deus, daquela que serve a Deus, os meus planos de derrota na vida daquela mulher que serve a Deus, daquele homem que serve a Deus, daquela filha de Deus, daquele filho de Deus. Os meus planos deu errado. O diabo ficou pensando. Por que os meus planos? Por que os meus projetos de vingança contra a filha de Deus e contra os filhos de Deus não dá certo? Porque eu e você é escolhido de Deus. Porque Deus nos escolheu. Através do seu Filho, o Messias, Deus nos escolheu. E o diabo não nos pode vencer. Vocês entenderam agora? Agora que é linda essa passagem. Linda, linda, linda mesmo. E emocionante. Que vocês agora meditem nessa mensagem. E se quiserem ficar assistindo esse vídeo, continue assistindo. Porque é a palavra de Deus que está aqui escrita. O diabo não nos vence. Ele luta. No final da batalha, ele perde, fica de pé olhando, dizendo: eu perdi, eu lutei, eu persegui, eu lutei contra a filha de Deus, o filho de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, mas não venci, eu perdi. Ele fala. Então ele é um derrotado. Então ele é um derrotado. Diga comigo, você que está assistindo esse vídeo.
Diga assim: Estevão, obrigado por essa mensagem, pois ele é mesmo um derrotado. Diga mais uma vez: Estevão, obrigado por essa mensagem de Deus, pois o diabo é mesmo um derrotado. Agora todos vocês fiquem com a paz de Deus e do Messias chamado de Cristo Jesus. Amém. Vou tomar uma água, porque estou com sede agora, estou um pouquinho de sede. Amém, meus irmãos. Eu só vou pedir a vocês que estão assistindo esse vídeo, que aonde vocês estejam assistindo esse vídeo, aonde esse vídeo alcançar, orem por mim. Meu nome é Estevão. Ore por mim para que eu venha ser mais usado por Deus e trazer mais mensagem da parte de Deus para todos vocês, para o coração de vocês e para o meu coração também. Amém, viu? Deus ama todos nós. Deus ama todos vocês também.